Boa noite a todos. É com muito prazer, né, muita alegria que eu estou aqui hoje, depois de tantos anos. Longe da cidade, né? A vida foi traçando caminhos diferentes, né? A gente teve uma pandemia aí no meio, e desde então eu me mudei da cidade aqui e voltei para minha terra natal. Para quem não me conhece, né? Eu sou de Petrópolis, eu sou o Sérgio Plum, fui tarefeiro aqui da casa durante muitos anos, né? E sempre foi com muita alegria, né? Trabalhar com todos vocês. E é bom hoje estar aqui vendo várias pessoas conhecidas, né? Pessoas que a gente trabalhou junto, pessoas que a gente se conheceu ao longo dessa caminhada. Então, é muito bom, né? Quando o Márcio fez o convite para eu estar aqui fazendo a palestra, foi bastante emocionante, né? De alguma forma, né? Porque retornar aqui depois de tantos anos é muito, muito gratificante, né? E a gente sempre teve a oportunidade de continuar a tarefa não para quem é tarefeiro, a gente não pode parar. A gente tem que continuar onde quer que a gente esteja, porque tarefa há em qualquer lugar que a gente vá. E então, né, eu não deixei de trabalhar, voltei a trabalhar na casa onde eu trabalhava lá em Petrópolis, antes de me mudar para cá. Então, a gente segue no caminho. O pessoal aqui costuma falar que eu sou o obsessor deles, né? por ter feito um trabalho de colocar no caminho aí das tarefas, principalmente da Casa Espírita, do movimento espírita. Então, isso é de uma responsabilidade muito grande. E, graças a Deus, eu vejo que tem várias pessoas trabalhando, né? Isso é muito bacana, de muito orgulho para a gente que está aí no movimento espírita. Porque o movimento espírita não pode parar, né? Ele tem que ter continuidade, as pessoas têm que se engajar, têm que passar a fazer realmente parte do movimento, né? Não só contribuir de alguma forma mais passiva, mas contribuir com a forma mais ativa de estar realmente nas tarefas, porque a Casa Espírita precisa, o movimento espírita precisa, senão o trabalho para. Então, graças a Deus a gente está aí, vamos falar desse tema transição planetária. E eu já estou há um tempinho nessa caminhada, né? Eu digo sempre que eu sou de berço, né? Eu sou espírita de berço, mas durante o caminho entre o berço e até agora a gente acaba desviando um pouquinho, até que a gente realmente cai em si e fala assim, não, eu tenho a minha responsabilidade com isso. E desde então, e principalmente eu vejo que foi aqui, nessa Casa Espírita, que eu despertei realmente para a tarefa, para o trabalho no movimento espírita. Até então eu era muito frequentador somente da Casa Espírita. Frequentava, sabia das minhas responsabilidades, mas não atuava muito. E nessa casa aqui que realmente eu despertei para trabalhar. Então, aqui é uma casa muito especial para mim. E então, né, como eu falei, era de berço, mas acabou que eu fui despertar um pouco mais tarde para realmente trabalhar no movimento espírita. E a gente está aí até hoje, como eu falei, várias pessoas estarem com a gente é muito bacana. E a gente precisa falar desse tema cada vez mais, né? A gente fala, o planeta está se transformando, né, em um planeta de regeneração. Nós temos, né, a evolução dos planetas, a gente vai ver isso aqui hoje, e cada um de nós aqui tem uma responsabilidade nisso,
Porque o planeta, ele não vai se transformar por si só. O planeta ele não vai sofrer aí um furacão, um terremoto, não vai acontecer nenhum evento para fazer com que o planeta se transforme num planeta de regeneração. Depende de cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui tem um papel importante nessa transição. E é o pouquinho que cada um de nós aqui pode fazer que vai fazer com que essa transformação ela aconteça. Porque é isso que vai valer a pena para que o mundo seja melhor. Então, cada um de nós aqui tem um papel importante nisso. E a gente precisa tomar as rédeas dessa responsabilidade para que realmente o nosso planeta possa ser melhor. Tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai falar aqui um pouco, né, transição planetária como um processo de mudança, evolução, a necessidade de adaptação e transformação face às mudanças climáticas e sociais, que a gente tem visto bastante, né, o nosso planeta mudando muito o clima, as nossas transformações sociais, como a gente tem lidado, âmbito profissional, como tem mudado, né? O âmbito social, como tem mudado. Então, são várias coisas que realmente a gente vê que está mudando. Tem muita coisa mudando. E a gente precisa se adaptar, se adequar e fazer parte. A gente não pode ficar para trás e falar, não é comigo. Todos nós temos uma responsabilidade. A gente não pode se eximir disso. Incentivar a consciência e o comprometimento com a construção de um mundo mais justo e harmônico. Eu tenho falado bastante nas palestras que eu tenho dado, né, sobre a questão da competitividade, né? O nosso mundo hoje ele é muito competitivo. A gente é competitivo, a gente quer ser o primeiro, a gente quer ser o melhor, a gente tem que chegar na frente, a gente tem que fazer o melhor. Nada errado disso, mas é como a gente foi educado. Nós fomos educados a isso. A nossa cultura é de competição, né? Mas isso leva a muitos conflitos, muitos problemas mesmo, né? A gente precisa, e é o que vai acontecer quando nós estivermos num mundo de regeneração, que é uma coisa que é a colaboração. A gente vai estar vivendo um mundo colaborativo, onde as pessoas elas vão estar muito mais colaborando umas com as outras e não mais competindo umas com as outras. A gente vai ter mais importância, vai dar mais importância a nós completarmos uma tarefa, a nós chegarmos juntos a um determinado local, e não essa questão que às vezes é muito egoísta, que é, eu quero ser o primeiro, os outros não quero saber, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor. Porque a gente acaba sendo educado, a nossa cultura, a nossa educação é muito nesse sentido. Mas o mundo de regeneração ele vai ser muito de colaboração. A gente vai precisar realmente importar o que cada um faz pelo outro, o que a gente colabora mesmo um com o outro, para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais justa, mais harmoniosa. E aí eu gosto sempre de lembrar, né, as categorias dos mundos habitados, né, porque a gente se situe, né, e entenda, né, essa evolução dos mundos, para que a gente saiba onde a gente está. Né? A gente tem os mundos primitivos, por onde a gente já passou por esse estágio, o mundo de expiações e provas, né, que é o que a gente ainda está, né, predominância do mal, são lugares de exílio dos espíritos rebeldes às leis de Deus. Mas isso está passando, como eu falei. A gente já está em fase de realmente mudança para um mundo de regeneração, que é, né, neste mundo não mais existem expiações, são mundos transitórios. Né? E aí a gente vai lembrar aqui um pouco também o que são as provas, expiações, missões. E depois nós temos os mundos felizes, né, os mundos celestes ou divinos. Então, a gente ainda está, né, aqui no meio do caminho. A gente está chegando aqui no mundo de regeneração. A nossa evolução já foi grande, né? A gente passar por mundos primitivos, por mundos de expiações e provas, mas ainda tem um caminho longo pela frente. A gente ainda tem muito ainda que percorrer na nossa
caminhada espírita, né, do nosso espírito, a evolução realmente plena, que é lá quando a gente for, né, um Cristo, um espírito realmente evoluidíssimo, né? É a felicidade plena. E aí, mas afinal, né, o que são provas e expiações, né? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. As provas são, portanto, oportunidades concedidas por Deus para o desenvolvimento do espírito, ao passo que a expiação é imposta e visa a reeducação do espírito faltoso. Então, a gente ainda está nessa fase de provas e expiações. A gente ainda carrega muita coisa do nosso passado antes dessa vida aqui, o passado recente. A gente ainda tem muita coisa em expiação na nossa caminhada, que são penas impostas por algo que nós mesmos cometemos. Isso não é uma punição, Deus não é punitivo, Deus é justo, Deus é bom. Então, Deus não nos impõe essas expiações porque Ele é maldoso, porque Ele está nos castigando. A expiação é algo que nós mesmos, devido às nossas faltas, precisamos passar. Porque uma vez que a gente comete algum crime, algum desvio, melhor dizendo, acho que seria melhor, a gente, num futuro, mesmo que a gente seja perdoado por essa falta, por esse desvio, a gente precisa expiar. O expiar é experimentar aquilo que a gente fez um outro ou outras pessoas passarem, para que a gente fixe e aprenda realmente que a gente não pode mais fazer aquilo. Essa é a expiação. Porque a gente não aprende só, infelizmente, na vida, só o fato de, me arrependi, eu não vou errar mais. A gente muitas vezes precisa expiar. Mas essa expiação tem muito do nosso merecimento também. Porque às vezes a gente comete uma falta, a gente se conscientiza desse erro cometido, a gente se arrepende verdadeiramente, e aí essa expiação ela pode ser algo apenas para complementar esse processo. Então, às vezes, ele é na mesma medida, mas às vezes, dependendo do nosso merecimento, é algo bem mais tranquilo. Então, isso depende muito, mas, de alguma forma, a gente precisa expiar. E as provas são aquilo que a gente, durante o nosso processo de vir reencarnar, né, de voltar à Terra, é o processo em que a gente, durante o planejamento, a gente mesmo entende, junto com o nosso mentor espiritual, ou mentores, aqueles que nos auxiliam para que a gente possa reencarnar, aquilo que vai nos fazer crescer, aquilo que vai nos fazer contribuir para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da coletividade e para o desenvolvimento do planeta. Porque todos nós aqui temos uma tarefa a cumprir para com Deus e para com Jesus, para com Ismael, que é o grande governador do Brasil. Temos responsabilidade com os espíritos também, que são responsáveis por Rio das Ostras, por Petrópolis, pelo estado do Rio. Então, nós temos a nossa tarefa. Como eu falei, cada um de nós aqui tem as suas tarefas, e principalmente nessa transformação planetária, para aquilo que a gente sempre almeja, um mundo melhor. Mas não adianta a gente sentar e esperar o mundo melhor chegar. Esse mundo melhor não vai chegar. Porque cada um de nós aqui, por pequena que seja, por pequena que a gente entenda que seja a nossa contribuição, ela tem o seu valor. E é muito importante. A gente precisa contribuir. Não podemos ficar somente aguardando. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar,
pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Isso quem trouxe, Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então, tudo se transforma, tudo vai progredir. Por mais que a gente pense, está destruído, está aniquilado, isso vai se transformar, isso vai renascer. Porque às vezes precisa, infelizmente, chegar ao fundo do poço, e a gente vai ver que realmente muitas coisas precisam chegar ao limite extremo para que realmente ele renasça e surja melhor. Isso não quer dizer, como muitos pensam, que a humanidade não tem jeito, que realmente ela teria que ser, extinta para renascer de novo. Não é esse caso. Mas muitas situações, infelizmente, acontecem dessa maneira. Elas chegam a um estado realmente crítico, às vezes na política, na nossa sociedade, chega no extremo para que realmente aquilo ressurja e ressurja melhor do que está. Então, algumas vezes precisa chegar ao fundo do poço, tá? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos. Mas, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que a sufoca. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Então, esse mundo de regeneração, ele não vai ser um mundo também já assim, digamos, de perfeita evolução. A gente ainda vai ter muitas coisas que a gente tem aqui na Terra. Vai ser melhor, com certeza, porque esse nosso pensamento de futuro, a gente já vai estar preocupado muito com o futuro. Hoje a gente se preocupa muito com o hoje, o agora. A gente é muito imediatista, A nossa sociedade está numa fase muito de coisas imediatas. Eu quero hoje, eu quero que isso aconteça agora. A gente não espera maturar, a gente não espera o tempo passar para colher. A gente quer plantar hoje e quer colher amanhã. É muito imediatismo, gente. A gente precisa realmente entender melhor como as coisas funcionam. As coisas precisam de maturação, as coisas precisam de experiência, precisam de tempo. A gente precisa aprender com isso. Então, essa nossa sociedade, ela precisa entender essa evolução. As coisas estão acontecendo rápidas porque tem um propósito nisso. Todas as coisas que a gente tem vivido, a evolução tecnológica, isso tudo faz parte dessa evolução, desse progresso que eu falei agora há pouco. A gente precisa progredir e muitas coisas têm que acontecer mesmo, porque às vezes está demorando muito a acontecer e tem que vir algumas coisas acelerando esse processo para a coisa caminhar. Mas a gente precisa entender como a coisa funciona, precisa saber lidar com todas essas coisas. Isso é um processo que a gente, que vai maturando, a gente vai aprendendo e aos poucos vai se encaixando nesse processo. Mas esse mundo de regeneração ainda vai ter muitas coisas ainda do nosso mundo de provas e expiações. Não é uma transformação, como eu falei, assim, de amanhã em diante, isso aqui é um mundo de regeneração e tudo mudou, está tudo uma maravilha, agora eu estou no paraíso. Não é isso. A gente vai também passar ainda por um processo de adequação e de entendimento, esse mundo de regeneração, esse estado que o planeta Terra vai estar de mundo, de regeneração, ele vai cada vez sendo melhor. Que é isso, a gente passando a colaborar mais uns com os outros, a gente sendo um povo mais harmonioso, mais
tranquilo em lidar com os outros, né? A gente precisa disso, né? Essas guerras todas que estão acontecendo aí, essa violência toda, isso é uma tendência a ir diminuindo aos poucos, né? E aí, a gente vê que muitos espíritos que estão encarnados aqui no meio de nós, nesse momento, né, no planeta Terra, são espíritos que estão tendo a última chance. São espíritos que realmente estão aqui para tentar fazer parte dessa evolução, achar o seu caminho, encontrar esse arrependimento para que possam contribuir com o planeta. Aqueles que não encontrarem esse caminho, infelizmente, vão ser convidados a ir para um outro planeta, a reencarnar em outro planeta. Isso não é uma punição. Isso é uma oportunidade, porque o estágio evolutivo desses irmãos, infelizmente, não vai ser mais compatíveis com o planeta Terra. O planeta Terra, nós que vamos, né, eu não sei se eu vou, né, eu estou aprendendo a fazer foguinho com pedra, porque vai que eu volte lá no mundo primitivo, né? Então, eu estou reaprendendo a fazer fogo com pedra. Então, porque vai que... E aí, a gente precisa entender, porque a gente não vai retornar. Só aqueles irmãos que realmente, espíritos que estão com essa boa vontade de fazer parte dessa mudança, vão reencarnar aqui. Mas essa questão de voltar a reencarnar num planeta, né, que seja um planeta, que seja um estágio anterior ao nosso, ou até um mundo de provas e expiações, só que a gente vai voltar a encarnar no mundo de provas e expiações, está lá mais no começo, está na metade, e a gente vai encarnar lá para contribuir muito com eles, porque nós vamos chegar lá no estágio evolutivo que é diferente do deles, assim como foi e é com o planeta Terra. Vários espíritos vieram de outros planetas, e aí quem não leu ainda, segue a dica de ler Exilados de Capela, como um dos exemplos de leitura. Foram espíritos que vieram reencarnar aqui na Terra, que era um mundo menos evoluído que Capela, e ajudaram a alavancar o progresso do planeta Terra, né? E aí, entre outros espíritos que esporadicamente têm reencarnado aqui no planeta Terra, com esse intuito de ajudar a alavancar o planeta. São esses cientistas, grandes cientistas, filósofos, né? Que fizeram realmente mudança, alteraram algo na nossa vida, né? São seres realmente iluminados que vêm para trazer algo de importante para a evolução nossa, né? Alguns são esses irmãos que vêm de um planeta mais evoluído e aí vêm aqui para a Terra porque não eram mais compatíveis, outros vêm como missão mesmo, então não é regra também dizer que todos aqueles que reencarnaram aqui na Terra para ajudar na evolução vieram exilados de um outro planeta. São espíritos também que tiveram como missão reencarnar aqui na Terra para ajudar, tá? Mas, em regra, nós que estamos na Terra e não seremos mais compatíveis com o futuro da Terra, a gente vai ser convidado a ir reencarnar num outro planeta que seja compatível com essa nossa evolução. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, né, realmente como é que é essa transição, né, a transição planetária como um ponto de inflexão entre ciclos de progresso, a importância da evolução espiritual, moral e social da humanidade, os desafios e oportunidades que a transição planetária traz. E aí, né, Jesus e a transição planetária. A transição planetária é um ponto de inflexão entre ciclos de progresso planetários em que espíritos menos evoluídos ou mais atrasados que se encontram estacionados em seus esforços de melhoria dão lugar a espíritos que se desenvolveram e se encontram em graus mais avançados de evolução. Os elementos de duas gerações se confundem. A primeira, cujas bases se sustentam nas areias do egoísmo e do orgulho, não mais conseguem atender às necessidades de uma sociedade mais amadurecida. A segunda, que sucede à primeira, marcha para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. É um processo de troca, só que se misturam.
Porque a gente vê isso, vê na nossa sociedade mesmo, a gente vê que tem espíritos, tem povos até, países, que a gente já vê que estão numa evolução um pouco melhor do que outras. E outros também, em consequência, a gente vê que estão num processo ainda bem inferior. Né? São aqueles egoístas, orgulhosos, que estão pensando em conquistas, guerras, depredação do planeta. Então, esses espíritos eles vão sendo substituídos, são espíritos que vão reencarnar na Terra, e a gente vê isso nas crianças. Como tem chegado aqui na Terra crianças que a gente vê assim, nossa, essa criança é evoluída, né? Na época que eu fui criança, a criança nem abriu o olho, nossa, a criança agora já nasce de olho aberto, daqui a pouco a criança vai nascer falando, né? Evolução. São espíritos que estão chegando, são espíritos mais evoluídos, que vão substituir aqueles espíritos que realmente não são mais compatíveis com o planeta. E assim poderemos ser nós. Porque nós vamos desencarnar, vamos passar o nosso tempo devido no plano espiritual e vamos ter oportunidade de reencarnar. E vamos voltar mais evoluídos para contribuir nessa mudança, nesse progresso do planeta. Então, cada um de nós tem esse papel. Só que a gente não precisa desencarnar, esperar desencarnar. Ah, peraí, então eu vou esperar desencarnar para depois eu voltar e aí eu vou contribuir? Não. Posso contribuir agora. A gente já pode começar a contribuir agora. É a gente fazer isso, ser mais companheiro, ser mais fraterno, para transformar o nosso ambiente mais harmonioso. E eu preciso fazer isso para pensar no planeta inteiro? Não. Eu preciso pensar na minha casa, com aqueles que eu convivo. É a minha família, são os meus amigos, meu trabalho, onde quer que eu esteja. É a gente tentar fazer com que o ambiente em que eu pertenço, ele seja mais harmonioso. Eu tentar fazer minha parte. Ah, mas o outro não está fazendo? O problema é do outro. Eu tento fazer a minha parte e faço o melhor que eu posso. Eu sei que é difícil, falar é fácil, com certeza. Estar aqui falando é muito fácil, fazer é muito difícil, eu sei disso. Mas a gente pode tentar, né? Tentar fazer com que as coisas melhorem, é o pouquinho que a gente pode fazer, ter um pouquinho mais de educação com um companheiro, com a companheira, com a pessoa na rua, com a pessoa no nosso trabalho, na nossa casa. É o pouquinho que a gente pode fazer. E ele é muito. Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai transformando o nosso comportamento, vai transformando o nosso ambiente, vai transformando a nossa psicosfera. Cada um de nós aqui, né, tem uma psicosfera própria, que é aquilo que a gente emana de energia. E essa energia, quanto mais ela vai sendo boa, ela vai fazendo, né, transformando aqueles que nos cercam, vai atraindo bons amigos espirituais, encarnados e desencarnados. São irmãos que vão fazendo parte do nosso convívio. E aqueles que não fazem mais parte dessa psicosfera, dessa sintonia em que a gente está vibrando, são irmãos que vão se afastando da gente. Infelizmente, é assim que funciona. Então, é assim, quando a gente muda o comportamento, né, da gente... na nossa sociedade, às vezes, eu não quero mais frequentar determinado ambiente. Quantos amigos a gente acaba abrindo mão porque aqueles amigos insistem em frequentar aquele ambiente. Eu não quero mais frequentar aquele ambiente já não me faz bem. Mas, infelizmente, eu tenho que abrir mão daqueles amigos. Porque eles não querem. Alguns vão até sair junto e vão fazer parte também dessa transformação, e outros não. Tá? Então, assim, é uma questão da gente escolher. Eu não quero seguir um outro caminho. E aí a gente vai fazendo outras amizades, faz parte dessa transformação, tá? E aí pode ser que até no futuro aqueles amigos que permaneceram num determinado ambiente, eles enxerguem a nossa transformação e eles saiam dali também e passem a querer um outro ambiente, uma outra forma de pensar, outra forma de agir, tá? A gente
como diz Joana, né? A gente é exemplo, todos nós somos exemplo para alguém. A gente às vezes não percebe, mas a gente, a partir do nosso comportamento, tem alguém nos observando, tem alguém que está nos seguindo. E nos tira como exemplo, nos tira como modelo. A gente, não, mas tem, para o bem e para o mal. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. A gente precisa ter essa noção. Tem uma criança, tem um amigo, seja lá quem for, às vezes é anônimo, ela não se manifesta, mas ela está seguindo os nossos passos, está vendo o que a gente faz, ela se sente bem ou se sente sintonizada com aquilo que a gente está fazendo e passa a fazer coisas iguais a gente. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E se temos essa responsabilidade, por que não ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tem boa índole, bom comportamento, para que essas pessoas que estão nos seguindo, estão de olho na gente, elas façam o bem, façam essa transformação. Será que seremos exilados para outro orbe ou permaneceremos reencarnados no planeta azul? O que acontecerá de fato com o nosso mundo? Quando a transição planetária acontecerá? E aí eu não tenho certeza, né? Por isso que eu estou fazendo foguinho com as pedras, né? Vai que eu não volte para cá. O que acontecerá, né? Eu já falei um pouco disso, né? Se a gente vai permanecer aqui ou não, né? Se a gente pode ser exilados. O que vai acontecer com o nosso planeta? Evoluir. Ele vai evoluir. Isso aí é inevitável, é a lei da natureza. Então o planeta Terra vai evoluir, vai se transformar no mundo de regeneração. Então isso aí é inevitável, a lei de Deus, lei da natureza. E aí quando? Quando essa transformação planetária vai acontecer? É hoje, amanhã, é daqui 10 anos, 100 anos? É uma coisa que a gente não sabe precisar, sabe por quê? Porque depende de nós. E cada um de nós aqui tem um livre-arbítrio. Então depende muito daquilo que a gente quer, daquilo que a gente procede, daquilo que a gente está fazendo com a nossa caminhada aqui na Terra. Então mas ela é inevitável, como eu falei. E a cada vez mais espíritos com a vontade de fazer essa transformação estão reencarnando. E se a gente for ficando para trás, a gente vai só sendo convidado ao desencarnar a ir para um outro planeta. A gente não vai ter mais oportunidade de reencarnar aqui. Tá? Na casa de meu pai há várias moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Existem diferentes mundos no universo que foram ou podem ser habitados por milhares de espíritos, respeitando os diferentes níveis de evolução. Está lá em João, né, 14, versículo 2, né, que fala justamente sobre essas várias moradas. E várias moradas são esses vários planetas. Então, existem os planetas que já estão mais avançados, né, as moradas mais celestes, mais evoluídas, mas ainda existe. E continuam existindo e sendo criadas os mundos primitivos, né? E isso não para. Não pensemos que o planeta da Terra é o único, que nós somos a última bolacha do pacote. A resposta para essa pergunta não é tão objetiva como nós gostaríamos que fosse, né? Que a transição planetária, quando ela vai ocorrer. Pois não existe uma data pré-determinada para um evento dessa natureza. Precisamos considerar que as transformações são graduais e contínuas. Elas tendem a ocorrer na mesma velocidade do progresso dos espíritos, que se vinculam ao planeta. Certamente, exatamente por essas razões, um processo de transição pode levar alguns milênios. Antes, porém, de chegar a esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço. Enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta,
As cardiopatias, os cânceres, os vícios, os devarios sexuais chamarão por paz, pelo retorno à ética moral, ao equilíbrio. Frutos das paixões das criaturas que lhes sofrerão os defeitos em forma de constituição libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração no espírito cósmico da vida. Isso não quer dizer que todos nós vamos estar passando por esses momentos, mas nós, de alguma forma, vamos estar interagindo com todos esses acontecimentos que vão acontecer na Terra para chegar num momento bem crítico, até que a gente realmente haja uma transformação. Mas não é muito diferente do que já vem acontecendo, não. É o que a gente tem visto aí, né? Na política, na sociedade, nos povos em conflito, em guerra, a pobreza extrema, onde você tem muita atuação de bandidos, infelizmente, né? Que são irmãos nossos, que ainda não encontraram o caminho. Né? Enfim, todo tipo de coisas que a gente tem visto na nossa sociedade, que realmente estão críticas. E a gente, às vezes, pensa, né? Nossa, está difícil. Mas está difícil porque realmente precisa haver esse momento para que a gente realmente se desperte, que a gente encontre o caminho correto. Tá? E aí muitos vão passar por situações, por essas situações, e muitos de nós vão estar participando disso como auxiliares, como pessoas que vão trabalhar para que essas coisas não aconteçam, para que essas coisas realmente elas mudem. Nós vamos atuar como agentes de mudança. Então, nem todos vamos estar participando dessas corrupções, etc., mas vamos estar participando na modificação, na transformação, na melhora delas. Por isso, cada um de nós aqui é importante. E aí, só para a gente ter uma ideia, porque a gente fica, ah, meu Deus, só tem essa reencarnação, eu estou aqui só essa. Aqui só alguns dados de quanto tempo o planeta Terra existe, de quanto tempo existe um ser encarnado na Terra. E a gente está nesse processo de reencarnação aqui, porque a gente, bem ou mal, tem várias moradas, né? Existem vários planetas, mas a gente não fica pulando de planeta para planeta. Tá? A gente tem um propósito quando a gente reencarna num outro planeta. Porque nós temos algo a ver com o planeta Terra, nós temos um pertencimento ao planeta Terra, nós temos uma responsabilidade com o planeta Terra. Na sua evolução, nas dívidas que a gente contrai aqui no planeta Terra. Então a gente precisa estar sempre aqui, porque nós temos várias pessoas que fazem parte do nosso convívio aqui, em que a gente interage, em que a gente tem algo a ver. A gente tem dívidas. E tem pessoas, irmãos nossos, que têm dívidas com a gente. Então não há porquê da gente ficar indo para outros planetas. A gente faz parte daqui, a gente precisa vir aqui. Porque é isso que faz a evolução também. É a gente se entender, a gente se perdoar, é a gente caminhar junto, é um ajudar o outro, é a gente fazer parte desse convívio aqui que vai fazer o planeta evoluir. Vai fazer cada um de nós evoluir. Tá? Então, assim, aqui é só alguns dados aí históricos de como, né, o planeta Terra existe. Para nós, encarnados, é um tempo considerável, né? Todavia, para a espiritualidade, o que conta é o tempo de transformação moral. Porque para a gente, nossa, 4,6 bilhões de anos, 3,6 bilhões. Então, né, são números que a gente, nossa, tem muito tempo, né? Tem. Só que isso é uma coisa muito de contagem nossa do ser humano aqui, né, da gente encarnado. Porque para a espiritualidade é outra contagem de tempo, tem outras coisas que realmente, né, como eu falei, o que vale é a transformação moral. Porque a gente precisa dessa transformação moral. Eu falei dessa transformação, dessa mudança, é porque a gente precisa achar um equilíbrio. O equilíbrio entre a inteligência e a moral. Esses dois pilares, ou essas duas asas, como a gente costuma falar dentro do movimento espírita, elas precisam estar em equilíbrio.
E hoje a gente vê que na nossa sociedade, essa inteligência, essa tecnologia, ela está muito avançada. É só a gente ver aí, internet, vídeos, tudo que a gente tem hoje na nossa vida, né, essa tecnologia toda é o quê? Inteligência. Só que a moral não está acompanhando, a moral ainda está baixa, né, em relação à inteligência. Então, o planeta ele evoluiu muito essa parte tecnológica, inteligência intelectual, porém a parte moral precisa elevar, ela precisa acompanhar para entrar em equilíbrio, que é isso que vai fazer realmente com que haja, né, uma harmonia no planeta e aí realmente a gente mude de estágio. E a gente vai realmente começar a entrar no mundo de regeneração. Então a gente precisa pensar nisso, essa nossa evolução moral. E aí eu trouxe aqui apenas uma ilustração da parábola do joio e do trigo, né, no processo de transição da terra. Porque essa mistura que há entre a gente, né, essa parábola aqui, ela ilustra muito o joio e o trigo, que é espíritos, né, que a gente vê na nossa sociedade, entre nós, no nosso convívio até, espíritos que a gente já vê que são espíritos que estão caminhando bem, estão com bons pensamentos, e outros que ainda não. E aí o que vai acontecer? O que acontece, né, nessa separação do joio e do trigo? Né? Nessa parábola, o dono do campo permite que o trigo e o joio cresçam juntos, até o momento da colheita, quando então serão separados mais facilmente. Da mesma forma, a humanidade é dada a oportunidade de crescer e se desenvolver moral e espiritualmente antes da avaliação final. Dessa forma, todos têm a oportunidade de progredir, mesmo aqueles que ainda não manifestaram plenamente as características necessárias para a nova sociedade espiritual. É da mesma forma que na parábola, na hora da colheita, ou seja, à medida que ocorrem os desencarnes, a separação das almas é realizada para que cada um renasça no local mais apropriado ao seu estágio evolutivo. Então, essa separação que vai fazendo, a gente vai desencarnando. Você é compatível, você cumpriu com o seu papel na Terra, você está apto a voltar para a Terra e cumprir com o papel a desempenhar? Aí vai muito da avaliação de cada momento, né? A gente costuma às vezes brincar, né, que a gente vai desencarnar e vai sentar lá com o nosso mentor e vai passar todo o nosso plano reencarnatório. Vem cá, deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui foi seu plano reencarnatório. Vamos ver aqui o que você fez. E aí nós vamos sentar lá e vamos assistir um filme da nossa vida. Aí a gente vai olhar assim, não, isso aí eu não fiz, não. Fez sim. Poxa, mas tu tinha que fazer isso. Não fiz. E aí vai fazer uma avaliação, né? A gente brinca, mas é assim mesmo. A gente vai fazer uma avaliação daquilo que a gente se propôs, porque somos nós que nos propomos, antes de vir para cá, a fazer. A gente assumiu o compromisso de descer aqui na Terra, de vir aqui na Terra, encarnar aqui na Terra, e cumprir com uma tarefa, né? De cumprir aquele plano reencarnatório. Quando a gente retornar, a gente vai ter que dar conta desse plano reencarnatório. A gente vai passar por ele e falar, e aí? Não cumpri, e nem vejo chance de eu cumprir esse plano reencarnatório numa próxima. Ok. Então, você, infelizmente, vai ter que encarnar no outro planeta. Nós vamos te dar outra oportunidade de reencarnar no outro planeta, para ajudar na evolução daquele outro planeta. Mas para a Terra, infelizmente, não tem mais como voltar. Ah, mas tem dívida lá na Terra, eu tenho muita coisa para fazer na Terra? Tem. Mas você precisa melhorar a sua elevação para um dia você voltar na Terra e encontrar todos aqueles irmãos que têm dívidas com você e você com eles. Mas não vai ser agora. Você vai ter que estudar um pouquinho mais. E o nosso papel, né, a importância de desenvolver a consciência individual e coletiva, o papel de cada indivíduo na transformação do mundo, incentivo à prática do amor, da paz e da fraternidade no dia a dia. São coisas que a gente precisa realmente, né, passar a fazer, como eu falei, né, que cada um de nós aqui tem o seu papel. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam.
Cabe a cada um de nós iniciar a mudança que queremos ver no mundo. Não é preciso realizar grandes feitos ou protagonizar mudanças vultosas. Basta apenas que sigamos a recomendação do Cristo e sejamos portadores do amor e da paz. Então, isso é progresso natural das coisas. A coisa material, ela faz parte da nossa estadia aqui na Terra. É a gente saber cuidar bem dos bens materiais que temos. Não exagerarmos, também não sermos mesquinhos ao ponto de nos privarmos de certas coisas. A gente precisa saber lidar com as coisas materiais. E elas estão ao nosso dispor justamente para isso, para nos ajudar na nossa evolução. A gente precisa saber e entender que nós somos usufrutuários. Nós somos usufrutuários de tudo que nós temos de material. Nós não somos absolutamente donos de nada. Nem aquilo que está lá no nosso nome. A minha casa está no meu nome? Está. Se você morrer, o que vai acontecer? Ninguém vai levar aquela casa. Ninguém vai levar o carro. Ninguém, absolutamente. Vai ficar aí para os herdeiros, vai. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar bem daquilo que eu tenho. Cuidar no sentido de preservar e que outros que venham depois se aproveitem e façam um bom uso. Que me ajude realmente. É uma casa onde eu vou morar, eu vou ter um certo conforto, vai me abrigar, vai me trazer paz, segurança. O meu carro vai me levar e trazer do trabalho, vai me levar para o meu lazer e voltar. Sim, mas eu preciso ter 3, 4 carros? Eu preciso ter 5 casas? Ah, não, eu vou para Petrópolis, eu tenho uma casa. Eu vou para Rio das Ostras, eu tenho outra. Eu vou para um outro lugar, eu tenho... Acho que não, acho que talvez um pouco de exagero. Eu vou ter 200 coisas dentro de casa? Ah, eu tenho uma televisão em cada cômodo. Será que é necessário? Então, pesar isso, necessário e supérfluo. A gente realmente tentar entender o que é necessário para a nossa caminhada. E aí não tem regra, não tem uma coisa, não, são uma televisão só para cada um. Não existe isso. Cada um precisa entender qual é esse necessário e supérfluo. É cada um de nós aqui é que sabe aquilo que é necessário e supérfluo na nossa vida. Tá? E o caminho, né? Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dados a essas palavras. Falando nisso, deixa eu molhar a palavra aqui. Se não molhar a palavra, ela não sai. A terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo. Em cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão. Em geral, precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiramente, a revolta contra Deus pela negação da providência de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância de apego a tudo que é material. A fé inata será um dos caracteres distintivos da nova geração. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortifica, que os une e confunde num sentimento comum de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social.
O Espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dos maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo, porque faculta uma fé sólida e esclarecida. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus, o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. Então nós temos um privilégio, a todos nós que somos espíritas, estamos dentro do movimento espíritas, que é acreditar nessa fé raciocinada e não nos deixarmos sermos conduzidos por fanatismos, tá? Essa revolta que muitos têm, porque às vezes a gente fala, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas essas pessoas estão praticando muito mais o bem do que muitos religiosos, muitos daqueles que estão seguindo uma religião, seja o espírita, seja católico, seja o evangélico, umbandista. Tem muito ateu que pratica muito mais o bem, tem uma conduta moral muito melhor do que qualquer um destes. Então não é regra dizer, aquele que é ateu, ele é revoltado, ele bota a culpa toda em Deus. Não é, porque muitos, pelo contrário, porque o que acredita em Deus é que é o revoltado. Falar, Deus está me punindo, por que Deus está fazendo isso comigo? Né? O ateu não, o ateu ele acha, né, ele tem as suas crenças, infelizmente muito material, mas ainda segue esse caminho. Mas a gente precisa sair dessa revolta, desse fanatismo, e realmente acreditar, ter fé em que muitas coisas, né, elas acontecem e é através da nossa fé que vai acontecer cada vez mais. E aí o homem de bem, né, verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Isso é uma recomendação realmente de Jesus, né? Jesus foi perguntado sobre essa questão e ele disse, verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados, né? Essa fala aqui é de Santo Agostinho. Essa fala aqui é de Santo Agostinho, que fala muito sobre isso, sobre a gente pensar naquilo que a gente pode fazer. E isso é diariamente. A gente, ao deitar, por exemplo, quando a gente fosse deitar, a gente pensar, o que eu podia fazer no dia de amanhã, que eu fiz hoje, eu posso melhorar amanhã? Eu fiz alguma coisa errada hoje? Posso deixar de fazer amanhã? É a gente refletir sobre o nosso dia para que no outro dia seja melhor, né? Isso é uma recomendação de Santo Agostinho. E aí, eu tenho uma outra passagem aqui, mas o tempo já está esgotado e a gente não precisa passar por ela. E aí, né, como conclusão, a transição planetária como um processo natural e inevitável, participação ativa na construção de um mundo melhor, potencial da humanidade para transformar o planeta. A gente já falou por tudo isso, e era isso que eu queria trazer para vocês. Cada um de nós aqui tem a sua parte nessa transformação. Então, a transformação planetária é inevitável. Assim como foi quando nós éramos um mundo primitivo e nos transformamos num mundo de expiações e provas, a gente também está numa transição em que vamos transformar o planeta. Nós vamos transformar o planeta, não é o planeta que vai se transformar do nada, repito. Então, nós vamos transformar o planeta num planeta de regeneração. Nós, a nossa responsabilidade, a nossa conduta, a nossa moral, a nossa inteligência, tudo aquilo que a gente pode fazer, tá bom?
Quero agradecer a todos aí, o pessoal da Casa Espírita, né, da SESC aí, o Dinamácio, todos aí que a gente está aí, Verônica, todos vocês aí, agradecer sempre a vocês. A gente tem uma caminhada bonita aí que passou junto, estamos continuando. Agradecer a todos vocês pela paciência, por estarem aqui na noite hoje. Tem um senhor amigo que fez parte da nossa vida e já desencarnou, ele sempre falava isso, né? Estamos todos de parabéns. Todos de parabéns por estarmos aqui. E que a gente possa ir, com a paz de nosso querido Mestre Jesus, continuar nossa caminhada consciente do nosso papel aqui na Terra. Muito obrigado.